Alô, amigos e amigas do canal Uma Luz para Fisioterapia. Novamente estamos aqui para bater esse papo saudável para vocês, trazendo orientações e benefícios para a sua saúde. E o assunto de hoje é o seguinte: muito tempo sentado? Cuidado, hein? Novas pesquisas sugerem que adultos com 60 anos ou mais, que se envolvem em comportamentos sedentários por mais de 10 horas diárias, têm um risco elevado de desenvolver demência. O estudo que analisou dados e descobriu que o padrão em que o comportamento sedentário ocorre ao longo do dia é menos significativo do que a duração diária total. A pesquisa ressalta a necessidade de estudos futuros para verificar a causalidade e investigar a atividade física, mitigando assim o risco de demência. Esses indivíduos frequentemente estão inativos. O estudo mostrou que o risco de demência aumenta significativamente entre adultos que passam mais de 10 horas por dia engajados em comportamentos sedentários, como sentar e ficar muito tempo sentado. O estudo também revelou que a forma como o comportamento sedentário é acumulado ao longo do dia não importa tanto quanto o tempo total gasto durante a cada dia, seja passado em períodos prolongados que abrangem várias horas ou espalhados intermitentemente ao longo do dia. O comportamento sedentário total teve uma associação semelhante com a demência. Alguns métodos achados. Muitos de nós estamos familiarizados com o conselho comum de quebrar longos períodos sentados, levantando-se a cada 30 minutos ou mais, para ficar em pé ou caminhando. Queríamos ver se esses tipos de padrões estão associados ao risco de demência. Foi descoberto que, uma vez que você leva em conta o tempo total de gasto sedentário, a duração dos períodos sedentários individuais realmente não importa. Os pesquisadores usaram um banco de dados biomédicos em grande escala de vários participantes no mundo para investigar possíveis ligações entre comportamento sedentário e o risco de demência. Esses pesquisadores, então aplicaram um algoritmo de aprendizado de máquina para analisar o grande conjunto de dados de leituras do acelerômetro, que classificaram comportamentos com base de diferentes intensidades de atividade física. O algoritmo foi capaz de discernir entre diferentes tipos de atividade, como comportamento sedentário versus sono. Os dados do acelerômetro, combinados com técnicas avançadas de computação, forneceram aos pesquisadores uma medida objetiva do tempo gasto, engajando-se em diferentes tipos de comportamentos sedentários. Após uma média de 6 anos de comportamentos e acompanhamentos, os pesquisadores usaram registros hospitalares de pacientes internados e dados de registro de óbito para determinar o diagnóstico de demência. Eles encontraram cerca de 5.400 casos positivos para o problema. Em seguida, essa equipe ajustou sua análise estatística para certos dados demográficos, como idade, sexo, nível educacional, raça, etnia, condições crônicas e genética, e características de estilo de vida, como atividade física, dieta, tabagismo e uso de álcool, como saúde mental, também contida. O tempo total do gasto sedentário a cada dia impulsiona o risco de demência. Embora essas altas quantidades de comportamentos sedentários estivessem ligados a um risco aumentado de demência, os pesquisadores descobriram que havia certas quantidades de comportamento sedentário que não estavam associados à demência. Eles ficaram surpresos ao descobrir que o risco de demência começa a aumentar rapidamente após 10 horas de sedentarismo por dia, independentemente de como o tempo do sedentário foi acumulado. Isso sugere que o tempo total gasto de forma sedentária, que impulsionou a relação entre o comportamento e o risco de demência, mas é importante ressaltar os níveis baixos de comportamento sedentário até cerca de 10 horas. Isso deve fornecer alguma tranquilidade para aqueles de nós com trabalhos de escritório que envolvem períodos prolongados sentados, desde que limitemos o nosso tempo diário total gasto. O estudo se baseia em uma pesquisa anterior e os dados de saúde. Então, se faz necessário que você pelo menos faça 30 minutos a 40 minutos de caminhada diário para você reduzir esse aspecto. Viva com mais saúde e tenha mais benefícios para você.